Ok. Então, vamos continuar com o tema fundamental do cálculo e seus corolários. Então, um primeiro corolário claro é que se f é uma função contínua, tá certo? Então existe uma função f, certo? Que é chamada primitiva. Primitiva, tal que f' de x é igual a f de x em todos os pontos, para todo x no domínio AB da função. Então, essencialmente, estou além, então, isso aqui é corolário, e eu estou já definindo o que é primitiva, que vocês já sabiam, certo? Então, definição da primitiva de uma função é f é o antiderivada, às vezes falam antiderivative, primitiva, ou antiderivative. A primitiva, f é primitiva de f, se fzão é diferenciável em todos os pontos, e diferenciável, e a sua derivada é fzinho mesmo, para todo x. Então, observe que quando a gente fala que uma função tem primitiva, quer dizer que é uma função cuja derivada, em particular a função fzão, tem que ter derivada em todos os pontos, não é isso? Tá. Porém, como falei, toda função que é integrável tem uma integral, bom, porque é integrável, que essa integral tem derivadas em quase todos os pontos. Então, vamos organizar as coisas. Uma função f, quando é apenas integrável, certo? Pertence ao conjunto de Riemann integrável, então, nós temos um f, podemos definir um fzão, que é assim, não é? Essa função, ela não é necessariamente primitiva sempre, em todos os casos, não é necessariamente primitiva. Por quê? Porque pode não ser diferenciável, como a gente mostrou no exemplo anterior, certo? Mas ela é diferenciável em todos os pontos que x é continuidade de f, beleza? Agora, se f é contínua, essa notação C0 quer dizer contínua. Vamos acostumar com essa notação. Se a função é contínua, então f de x, definido da mesma forma, ela é diferenciável. Em particular, é uma primitiva, certo? F é uma primitiva. É bom lembrar, como no cálculo 1 a gente, o análise 1 tem visto, existem várias primitivas, e a graça é que a diferença entre primitivas é apenas constante, certo? Então, isso aqui de fato deveria ser um resultado, né, que se f e g são duas primitivas, então existe um número constante c, tal que f de x é igual a g de x mais c, certo? Isso é quando as funções estão definidas num domínio AB conexo, digamos, né? Se o domínio não for conexo, não precisa existir um único constante que f de x seja g de x mais c, tá? Tem essas sutilezas também. Mas vamos supor que a gente está trabalhando com funções num domínio conexo aqui, AB em f, tá? A gente fala que f é primitiva quando f é diferenciável também em AB e a sua derivada é igual a fzinho, certo? Alguma pergunta a respeito da primitiva? Acho que isso todo mundo conhecia. Deixa eu colocar isso como um resultado aqui, um fato, um teorema. Teorema de antiderivada. Teorema de antiderivada. O que é isso?
primitiva de uma função, quando existir, lembrem que pode não existir, né? Toda função contínua tem primitiva, pelo teorema fundamental do cálculo. Mas quando a função não é contínua, pode não ter primitiva. Agora, a primitiva, quando existir, difere da integral indefinida, certo? Aquele integral de a até x de uma constante. De uma constante. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse f, tá, tem primitiva, ou seja, como f, certo? Então, existe um número constante c, tal que esse f, a primitiva, é igual exatamente integral de a até x de f mais constante c, tá bom? Por que isso? Se a função tiver primitiva, então essa primitiva é necessariamente integral mais alguma constante c. A gente pode saber qual é esse constante também, né? Já sabemos de antemão. Se for verdade isso que falamos, então constante c vai ser o quê? Constante c, basta você colocar x igual a, né, que vai perceber o que vai ser constante c. Constante c tem que ser f de a, né? Porque a integral de a até a dá zero, né? Aqui, se você colocar a, em vez de x colocar a, esse aqui dá zero. F de a vai ser o constante c, número constante que a gente diz que existe. Então, tá. Então, vamos mostrar isso, que se f tem primitiva e a primitiva é fzão, certamente existe constante que é f de a, essa, tá? E f de x é igual a integral mais número constante que é f de a, certo? De onde que eu vou provar isso? Vamos tentar ver se como você provaria alguma coisa como essa? Por onde começa? Entendeu? Por onde começa? Eu quero ver se tá claro as coisas aí. Porque aí eu persigo a definição. Usa da definição da integral. Bom, para começar, por que que eu falei que por que que eu falei da integral aqui? Eu já tinha assumido que essa função f tem integral? O que que você poderia falar? Tô enganando vocês aí que não? Por que que essa integral existe? Por que que a função é integral? É isso. O enunciado do teorema diz: a primitiva de uma função, quando existe, é integral mais um número constante. Mas, portanto, algum lugar está escondido isso, que a função é integrável. De onde que eu estou buscando isso? De onde que estou catando que a função é integrável? E se ela tem Se primitiva, ela é existe, isso quer contínua? dizer que é integrável. Por quê? Alguém pode falar isso rapidamente? Quando a primitiva existe, o que que vai concluir? Porque quando a primitiva existe, aí ela é contínua, né? É, não falando nada disso, né? A gente não falou. Aparentemente, eu estou dizendo que se a primitiva existir, quer dizer que existe uma função f. Vamos lá. Quando primitiva existe, quer dizer que essa função f existe, f derivada é igual a fzinho, certo? É só isso que eu estou dizendo, não é? E aí eu quero concluir que esse aqui, essa integral,
é igual a f de x menos c. Ou seja, isso quer dizer que é uma coisa que a gente tem que provar, alguma coisa a gente tem que botar a mão na massa, fazer alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Eu não estou assumindo que a função é integrável. Eu falei apenas que essa função tem uma primitiva. Quer dizer que existe alguém em cima que quando você deriva, dá essa função. Aí eu vou querer concluir que vale essa relação. Em princípio, não está claro assim que f não está claro, não está claro que f é integrável. Mas a gente vai ver isso também. Já vai sair juntos, tá bom? Então, a gente vai mostrar essa relação que eu vou chamar de relação estrela. Esse aqui que é nosso objetivo. Nós vamos mostrar essa relação estrelada. Mais uma vez, eu apenas sei que existe uma função por aí que é diferenciável, cuja derivada dá a minha função. Então, tá bom. Eu pego uma partição, então, demonstração. Considere, particione o intervalo A até X, tá? Vai particionando esse intervalo de A até X, A até X, pega uma partição arbitrária que você quiser, tá? Sendo A0 X0 X0 é A, é menor do que X1, menor do que X2, né? Aquela coisa da partição, X1, X2, etc., até Xn, o último, que é próprio X, tá bom? Aí eu vou apelar por um resultado que vocês têm visto em análise 1, no cálculo 1, que diz o que é o teorema valor médio, né? Mean Value Theorem. Teorema valor médio, pelo teorema valor médio. O que diz teorema valor médio? Eu vou aplicar o teorema valor médio em cada subintervalinho xi, xi, xk menos 1. Aqui é xk menos 1 e xk. Em cada intervalinho aqui, vou aplicar o teorema valor médio. Quer dizer que existe, né? O que o teorema valor médio diz, gente? Diz que aqui existe algum ponto que, só para lembrar soma de Riemann, vou chamar de TK. Existe um TK, tá o quê? TK entre xk menos 1, xk, tá? O que acontece é o quê? Que G, quem é o G, eu não apresentei para vocês alguma função como G de x era a primitiva. Então, eu chamei f, né? Tá ok. Vou usar f, mesmo a minha notação. Tá ok. F, tá ok. Tá ok. F de xk menos f de xk menos 1, não é isso? É igual a f' no ponto tk vezes delta xk. O que era ter um valor médio? Eu estou aplicando ter um valor médio para a função fzão, certo? Função fzão eu sei que tem derivada, né? Porque era primitiva da função fzinho, não é isso? Fzão era primitiva, então tem derivada. E estou usando ter um valor médio para uma função que tem derivada. Aí sim, é válido. Existe um ponto, tal que f de xk menos f de xk menos 1 é a derivada em algum ponto intermediário, né, no meio, vezes distância entre xk menos 1 e xk. Só que você sabe que esse g' é exatamente o quê? É exatamente o f, né? Esse aqui, f' é exatamente f. É f de tk. Certo? Ok. Agora, vamos lá. F de x menos f de a vai ser, você pode escrever isso como sendo uma soma telescópica, né? De f de x k
menos f de xk menos 1. Não é isso? Eu posso escrever dessa forma a soma. Por que que eu posso escrever? É porque essa soma, vocês estão me entendendo? Essa soma aqui, bom, x, aqui é k, tá? Então, eu tenho f de x1 menos f de x0. Depois tenho f de x2 menos f de x1. Depois tenho assim por diante. Quando eu somo todos esses aqui, ele cancela com este cancela com o próximo, esse cancela com o próximo. Só sobra f de xn, que é exatamente x, menos f de xn menos 1. Esse também cancela com o anterior. Sobra apenas o primeiro e o último, né? Esses dois, f de xn, que é f de x, certo? Menos f de x0, que era exatamente o a, tá vendo? x0 era a, xn era x. Tá. Então, eu escrevi f de x menos f de a como essa soma, que é exatamente soma de quem? Pelo teorema valor médio, para cada termo dessa soma, eu uso exatamente o que eu obtive. Vai ser f de tk, certo? Vezes delta xk. Certinho? Então, que isso aqui é a soma de Riemann, né? Tá dando a soma de Riemann da função f. Então, o que eu estou concluindo? Eu estou concluindo que esse aqui vai tender integral de a até x de função f, e o outro lado é f de x menos f de a, certo? Você está vendo que a gente obteve o que queria, aquela relação estrela. A relação estrela era f de x é igual a integral mais um número constante, que a gente já tem o número constante aqui, como tínhamos falado, que o número de constante tem que ser exatamente f de a, certo? Agora, tem um lance aqui. Se você observar bem essa demonstração, a gente está usando realmente a integrabilidade da função fzinho, tá? Nós estamos usando. Por que estamos usando a integrabilidade da função? Porque estou falando que, essa soma de Riemann está convergindo para a integral da função, certo? Essa é uma soma de Riemann. E eu pego partição cada vez mais fina, menor e menor, e vou ter pontos TKs lá dentro. Mas por que essas somas de f de tk vezes delta xk vão tender a esse número? Isso porque a função é integral. Então, a gente deveria assumir, realmente, que a função é integrável. Então, eu tenho uma função integrável, deixa eu colocar aqui, a primitiva de uma função integrável, quando existir, certo? Difere da integral indefinida a uma constante, tá bom? Tudo bem? Então, estava implícita no enunciado, difere da sua integral a uma constante. Quer dizer que eu estou assumindo que então tem integral, tá? Mas não estava muito claro, não. Quando a gente vê a demonstração, vê que precisa, pelo menos nessa demonstração. E eu acho que você precisa realmente assumir que o cara é integral, porque afinal das contas você quer provar que a primitiva é igual a integral mais alguma coisa, né? Para justificar tudo isso que eu falei, a gente talvez deveria dar um exemplo, né? Se realmente essa hipótese é necessária. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo, exercício exemplo. Não precisa entregar, mas vamos contemplar, vamos pensar. Exercício é o seguinte: pense em achar uma função f que tenha primitiva, tá? Quer dizer que existe uma função diferenciável cuja derivada está dando essa função, certo? Mas não seja integrável. Isso me parece interessante. Temos que pensar um pouco. Todo mundo está entendendo o que estou falando? Do que é a minha preocupação? Por onde que eu estou andando?
T primitiva, certo? Apenas quer dizer que, muito bem, alguém responde. T primitiva quer dizer que existe uma função cuja derivada é essa minha função que eu comecei, certo? Mas se você pegar uma função que é diferenciável, pegar a sua derivada, pode virar uma função que não é contínua, entendeu? Então, e aí pode ter problema de integrabilidade depois dessa função f, digamos. Aí a gente poderia pensar, uma função que tem derivada, será que a sua derivada pode falhar na continuidade em muitos pontos? Sim, talvez. Uma função, a gente deveria ir para achar um exemplo nesse exercício, deveria ir atrás de uma função, então o caminho seria achar uma função f que seja diferenciável, tá? Mas ou i, né? E sua derivada f' não seja contínua num conjunto de medida positiva, num conjunto de medida não nula, tá? Para você comparar com a integrabilidade. Porque se for contínuo num conjunto, se o ponto de descontinuidade fosse um conjunto nulo, tá? Ainda seria integrável. Mas talvez uma função tem derivada, mas a sua derivada é tão ridícula, tão complicada, né, que não tem continuidade em muitos pontos. Tá bom? Isso vamos pensar e vamos ver se a gente discute isso em uma outra oportunidade, tá bom? Se alguém tiver alguma ideia, pode já soltar a ideia. É que a gente pode cada vez dar mais exemplos, quando a gente vê uma classe de exemplos que eu pretendo colocar no vídeo de sexta-feira, porque aí você pode bem organizadamente ver aquele exemplo. Mas antes de falar de um outro assunto, deixa eu terminar os resultados que eu queria falar aqui hoje para vocês, depois coloco no vídeo os exemplos para esse tipo de coisas. São bem divertidos, são exemplos do tipo escada, do diabo, Devil Staircase, né? Talvez alguém tenha visto. Mas antes de falar desses exemplos, vou falar de último teorema. Hoje tudo é coisas do cálculo 1, porém com sabor realmente analítico. Então, teorema, esse aqui não vai ser demonstração complicada, como podem ver. Teorema de mudança de variável. Mudança de variável. É bom concentrar mesmo perto de horário de almoço, se vocês estão no Brasil. Esse teorema de mudança de variável é fundamental, a gente tem que lembrar, entender bem realmente, enunciado, porque a demonstração é muito simples, muito curta, mas enunciado precisamos lembrar bem. Então, o que é teorema de mudança de variável? Seja f de a a b, tá? Em R, uma função contínua, tá? E G de C e D em R, tá? Tal que G de C e D vai dentro de A e B. Bom? Então, integral de f de x dx, de g de c até g de d, é igual a integral de a até b, de f ou g de t, g' de t, dt. Tá, então eu estou assumindo que g é uma função diferenciável, tá? G diferenciável. Tá bom? Esse teorema de mudança de variável. O teorema de mudança de variável diz que, essencialmente, veja bem, aqui eu tenho uma função f e uma função g. Aqui eu estou compondo a função f com a função g, certo?
O que eu estou fazendo? Estou fazendo mudança de variável, essencialmente. Estou pegando g de t como se fosse aqui nova variável z, certo? Então, se t varia de A até B, aqui t, né? Está variando de A até B, g de t vai variar de g de A até... fiz uma confusão aqui. Aqui é C e D também. Aqui é C e D. C e D. Se eu quisesse colocar A e B aqui, G de C deveria ser A, G de D deveria ser B. Eu não quis fazer isso assim, tá? G de C até G de D. Sim. Se G de C, se G de C fosse A, G de D fosse B, aí essa integral seria a integral de A até B, tá? Mas, enfim, não precisa colocar mais alguma coisa. Só isso. Então, eu tenho uma integral, f ou g, fiz a mudança de variável, em vez de g de t, coloquei z, certo? Ou, se você quiser, eu coloquei x aqui, né? Para que fique exatamente o que eu escrevi lá. É x. G de x. G de t, coloquei como sendo x. G de t, coloquei como nova variável, que é x. Tá certo? Então, essa mudança de variável diz que se você mudar variável, você tem que dar tem um custo. Isso chama custo de mudança de variável. Custo. Você tem que multiplicar por derivada dessa mudança, e aí vai ter a mesma integral. Tá bom? Tá. Como que eu provo isso? É rápido a demonstração, mas eu queria insistir no enunciado. Tá? F tem primitiva. F, demonstração. F tem primitiva. Por que tem primitiva? Porque é contínua, né? Porque a função f é contínua. Pois é contínua. Toda função contínua a gente já viu que tem primitiva, certo? Então vai ser fzão. A primitiva vai ser fzão. De A a B em f. Tá. E agora, integral de g de c até g de d de fzinho, né? Dx vai ser o quê? Bom, vai ser fzão de g de c, g de d, menos fzão de g de c. Não é isso? Se a função tem primitiva, a gente já viu, pelo termo fundamental do cálculo, que integral de um lugar a outro lugar, certo? Vai ser primitiva de g de t menos d, menos primitiva no outro extremo da integral, certo? Agora, que isso nos diz? Isso está dizendo para a gente que f ou g, então, f, aqui é f ou g no ponto D, menos f ou g no ponto C, né? Eu vejo isso dessa forma. Se você pegar f ou g derivada, o que pela regra de cadeia diz? Eu vou ver que f ou g é primitiva de alguém. Quem vai ser primitiva de quem? F ou g derivada, pela regra de cadeia, é f' no ponto g, vezes g', certo? Esse aqui é regra de cadeia, pela regra da cadeia. Tá bom? Então, ela é primitiva, então f ou g é primitiva de quem? Primitiva de essa função aqui que eu estou colocando aqui para vocês, que é f ou g vezes g', de acordo? Porque f' era f, né? Não é isso? Porque era primitiva de f, então sua derivada é fzinho. Portanto, f ou g é uma primitiva dessa função produto que eu coloquei, tá bom? Então, isso quer dizer que a integral de c até d agora, de f ou g vezes g', né? O que vai ser? dt, digamos, deixa eu escrever isso mais direito. F ou g de t, g' de t, dt,
vai ser o quê? Bom, eu achei primitiva, que vai ser, então, FOG, Fzão. FOG no ponto D menos FOG no ponto C, certo? Veja bem, agora observe aqui. FOG no ponto D menos FOG no ponto C. Aqui também, FOG no ponto D menos FOG no ponto C. Então, os dois lados são iguais, portanto, quem está aqui também igual a quem está aqui. Esses dois também são iguais. Então, isso quer dizer que a integral GCGD f de x dx é igual a integral CD FOG no ponto T, G' no ponto T, dt. Belezura? Então, isso quer dizer que a demonstração usa apenas a regra da cadeia, certo? A regra de cadeia aqui foi utilizada. Alguma dúvida sobrou aqui na demonstração aqui? Então, o que eu utilizei foi apenas o fato de que f tinha primitiva, né, fzinho tinha primitiva, esse fzão é primitiva dela, certo? E, portanto, tem derivada, né? Fzão tem derivada. Se tem derivada, a g também era diferenciável, né? Veja bem, g também era diferenciável aqui, ó. G também era diferenciável. Então, eu consigo escrever regra de cadeia. Se duas funções são diferenciáveis, você usa a regra de cadeia, a derivada desse aqui vai ser derivada do primeiro vezes derivada do segundo. Só que derivada do primeiro no ponto g de x. É tudo, de fato, gente, essas coisas vêm da regra de cadeia. Essa coisa de mudança de variável, ter esse custo, etc., é por causa da regra de cadeia. Ou seja, tem uma coisa que implica todas essas outras coisas. Então, você usa a regra de cadeia, essa é a palavra-chave, expressão-chave. E aí, você tem derivada de alguma função, deu essa função. Isso quer dizer que essa função FOG, né, esse FOG, é primitiva de quem está aqui, porque sua derivada deu isso. Tudo bem? Aí estou usando de novo a mesma coisa. Se você achou primitiva de alguém, integral desse alguém é primitiva num ponto, menos primitiva no outro ponto. Isso está no fundamental do cálculo. Tá bom? Então, beleza. Eu acho que a gente pode parar por aqui. E no vídeo que sexta-feira eu vou colocar para vocês, vou deixar muitos exemplos.